Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia e tenha um excelente dia. No programa de hoje nós vamos falar sobre a produção da safra 21-22 no estado de Goiás. Vamos comentar também sobre a liberação russa para a carne brasileira. Vamos falar sobre a JBS, que vai cultivar carne feita a partir de células animais e não da pecuária convencional. E você vai conhecer a enxada que mata o mato através do choque. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a produção da safra 21-22 em Goiás. O segundo levantamento da safra de grãos 21-22 para o estado de Goiás foi publicado agora pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e ela traz estimativas de aumento da produção, da produtividade e também da área plantada de grãos no estado. Na comparação com a safra 2021, a produção deve atingir 28,8 milhões de toneladas, 21% a mais do que a safra passada. A produtividade deve ser por volta de 4,5 toneladas por hectare, 16% a mais, e a área plantada deve cair aí na faixa de 6,5 milhões de hectares, 4,4% também superior ao ano passado. Os dados da Conab confirmam a expectativa positiva que o setor tem para a nova safra, após um ciclo complicado do ponto de vista das condições climáticas. E com esses resultados, Goiás mantém a quarta posição entre os estados que lideram a produção de grãos no país, respondendo por quase 10% da produção nacional de grãos. Segundo a Conab, Goiás deve ficar com uma fatia de basicamente 10% da produção total de grãos no Brasil. Principal produto da pauta do agro goiana é a soja e tem previsão de crescimento de quase 3% em produção. O volume total colhido deve ultrapassar 14 milhões de toneladas contra 13,7 milhões de toneladas da safra do ano passado. E agora eu vou comentar sobre a liberação russa para a carne brasileira. O Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitossanitária da Rússia atualizou a lista de frigoríficos brasileiros habilitados a exportar ao seu mercado com a inclusão de 12 plantas que tiveram suspensão temporária retirada agora na semana passada. Os 3 frigoríficos de carne bovina e os 9 de carne suína, no entanto, estão sujeitos ao controle reforçado da autoridade sanitária russa. Os 10 primeiros lotes de produtos exportados por essas unidades passarão por amostragem obrigatória para verificação laboratorial, pelo menos é o que destacou a representação comercial da Rússia no Brasil. Entre as 9 plantas de carne suína reabilitadas, 4 são da BRF, uma em Rio Verde, Goiás, Lajeado, Rio Grande do Sul, Campos Novos, Santa Catarina e Lucas do Rio Verde, também lá no Mato Grosso. Uma da JBS em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul e 3 da Seara, que é controlada pela JBS. Em 3 Passos, Rio Grande do Sul, Itapiranga, Santa Catarina e de Seara, em Santa Catarina. A 9ª unidade é de Pamplona Alimentos, em Presidente Getúlio, também em Santa Catarina. A JBS também teve 2 plantas de carne bovina autorizadas a exportar para a Rússia. São as unidades de Naviraí e Campo Grande, ambas em Mato Grosso do Sul. O 3º frigorífico da empresa, Mercúrio Alimentos, em Xinguara, no Pará. Além dessas plantas, a Rússia anunciou na semana passada a habilitação de um frigorífico da Minerva, em Rolim de Moura, em Rondônia, e a autorização para a retomada dos embarques da unidade da companhia em Mirassol do Oeste, no Mato Grosso, que estava suspensa. Essas 2 unidades não têm qualquer restrição ou controle aprimorado para vender carne bovina ao mercado russo.
O Brasil tem 32 frigoríficos de carne suína habilitados a exportar para a Rússia. Desses, apenas 5 têm autorização para embarques, sem qualquer restrição. Os 9 constantes dessa abertura estão com controle aprimorado e outras 18 unidades continuam com exportações suspensas desde 2017. A lista de empresas autorizadas a vender carne bovina e outras carnes é maior. São 57 frigoríficos listados pelo Serviço Sanitário Russo. 16 têm permissão para exportar sem qualquer proibição. Os 3 abatedouros constantes na reabertura mais recente estão com controle aprimorado e outros 46 estão com licença de exportação suspensa, alguns desde 2014. 9 dos 12 frigoríficos listados hoje ainda sofrem restrições no fornecimento de membranas intestinais e matérias-primas intestinais. E agora eu vou conversar com Sérgio Coutinho. O Sérgio, ele é o CEO e fundador do Grupo Zaço e nós vamos falar de um tema interessante, nós vamos falar sobre capina elétrica, ou seja, vamos matar o mato através da eletricidade. Sérgio Coutinho, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Você já esteve aqui há mais ou menos uns 2 meses por aí e muita gente gostou da conversa que nós tivemos. E agora nós vamos mostrar a máquina funcionando que foi desenvolvida por vocês. Tá tudo bem? Maravilha, muitíssimo obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês novamente. A gente está bastante entusiasmado com esse novo lançamento. Nós temos aí já produtos legacy, que a gente brinca, né? Que são os produtos do mercado urbano. Estamos lançando produtos do mercado agrícola, café, cítricos e tudo mais. E hoje, a novidade é o Raiden, esse novo produto. Ele é um produto bem menor do que aqueles grandes que a gente tinha antes. E a gente acredita que vai conseguir acessar aí fazendeiros um pouco menores e tudo mais. É um prazer muito grande poder mostrar para vocês. Obrigado. Sérgio, explica para a gente como é que funciona esse equipamento. O que ele faz com o mato? Ele mata mesmo o mato? Mata, exatamente. Basicamente, são 2 vezes, né, 2 versões. Uma delas para modo cultivador, que usa a energia disponível no modo cultivador para gerar energia elétrica, e aí depois disso nós temos um módulo de potência que coloca nessa energia elétrica os parâmetros adequados para o controle de planta, né? Tensão, corrente e tudo mais, de acordo com o que o equipamento está vendo. Então, um lugar que é muito úmido é diferente de um lugar que é muito seco, isso tem que ser automaticamente ajustado. E aí, basicamente, o que acontece? Você tem 2 eletrodos, o primeiro toca a planta, descarrega a energia, né? E o segundo fecha o circuito pela parte aérea e pela parte radicular da planta. Então você controla ela de uma maneira sistêmica e você tem o mesmo resultado que você teria numa aplicação, por exemplo, de glifosato. Bom, então o resultado é basicamente imediato, ele mata a praga daninha. Eu poderia dizer que só atua em praga rasteira, ou ele pega algum arbusto desde que esteja aí com tamanho pequeno? Ele pega, né? Esse equipamento ele vai muito bem até plantas com mais ou menos uns 30 centímetros, mas a gente consegue fazer para plantas maiores. Não teria uma restrição de altura, vamos dizer assim. Pode matar plantas do tamanho que for. É uma questão mais mecânica dos eletrodos estarem dispostos de uma maneira adequada para fechar o circuito pela raiz, porque a gente quer controlar sistemicamente pela raiz também. E uma questão da potência. Uma planta muito grande eventualmente pode exigir mais potência do que uma planta pequena. E aí você pode mais energia, né? Então você pode aplicar isso com a mesma potência durante mais tempo ou aumentando a potência para dar mais rendimento. E esse equipamento vai bem com plantas até uns 30 centímetros. Bom, esse equipamento eu posso usá-lo tanto na cidade, no urbano, quanto na área rural.
E esse equipamento, por exemplo, ele permite, eu tenho como selecionar plantas para ele, vamos dizer, destruir, matar essa planta, ou o que tiver na frente e for verde, ele mata? Ótima pergunta. Na verdade, a seleção é mecânica, né? Aquilo que toca os eletrodos, ele mata, o que não toca, não mata. Então, é uma questão de você dispor mecanicamente os eletrodos de uma maneira que eles não toquem, eventualmente, a cultura que você quer manter. Entendi. Então, ele serviria, por exemplo, até para uma lavoura de milho, dependendo do tamanho que a lavoura de milho esteja, ele pode até passar no meio, sem tocar na lavoura de milho, e eu posso eliminar essa erva daninha no meio do milho, ou no meio de uma cultura como uva, como citros, por exemplo, eucalipto, por exemplo, dá para fazer isso tranquilamente. Sem dúvida absolutamente nenhuma. Esse equipamento particularmente, ele é pequeno, então se você tiver uma lavoura maior, de alguma dessas culturas que você falou, talvez ele não seja mais indicado, porque eventualmente ele não vai conseguir cobrir uma área muito grande. Sim. Mas é exatamente isso. Entendi. Bom, e esses equipamentos já estão à venda? Já existem no mercado? Já estão à venda, já existem no mercado. Os primeiros estão sendo construídos agora, nós estamos entregando os primeiros, tem uma filinha de espera aí para o começo do ano, mas quem quiser pode garantir o seu já. A gente está dando condições especiais aí para as primeiras unidades. Tá certo. Bom, eu conversei com Sérgio Coutinho, que é o CEO e fundador do Grupo Zaço e que está aí com essa novidade no mercado, que é a capina, vamos dizer assim, elétrica. Você mata o mato com choque. Se você quiser mais informações, entre em contato com o pessoal, só para ter uma ideia de como funciona. O telefone é 19 38 16 9191. 19 38 16 9191. Sérgio Coutinho, muito obrigado para você, muito obrigado pela sua presença aqui. Sucesso para vocês, que eu acho que vai ter e já deve estar tendo. E espero trazê-lo mais vezes aqui com outras novidades interessantíssimas para o nosso público. Muito obrigado e um bom dia. Antônio, um prazer muito grande estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Um abraço. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a JBS, que vai começar a produzir carne de laboratório na Espanha e também no Brasil. E vamos falar sobre o mercado da pecuária de corte. É um minuto só, nós voltamos já. A Rádio Campeã de audiência está sempre em cima do lance, com 99 Esporte. As principais notícias do esporte goiano e nacional, diariamente na 99,5 FM. Eu, Fernando Faria, conto com sua audiência. Oferecimento: leve nossas cores para a sua casa. Tintas Acril Plus, tecnologia em cores. Nova base da Larco em Goiás. Quem vai com Larco, vai mais longe. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. A força econômica do Centro-Oeste, referência no agronegócio, uma das economias que mais crescem no Brasil. É nesse cenário que o Senar Goiás vem transformando a vida para quem quer produzir e inovar. E conhecimento na prática é no Senar Goiás. E onde o Senar estiver, pode olhar em volta que você vai ver sonhos se transformando em realidade. Do campo à cidade, vem com o Senar Goiás. Quer aprender? Vem para o Senar Goiás, a maior escola da terra. Lumagem, nas principais cooperativas e revendas do Brasil.
Agronegócio. Oferecimento Lumage. Nas principais cooperativas e revendas do Brasil. Senar Goiás. A maior escola da terra. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre água. Precisando de água na sua propriedade, a Europoços Artesianos tem a solução. É uma empresa especializada em perfuração de poços artesianos, tem uma equipe de profissionais altamente qualificada, presta um excelente atendimento e executa todos os serviços com responsabilidade e segurança. Utiliza equipamentos de última geração com a mais alta tecnologia. Com perfurações de poços de até 400 metros de profundidade, com rapidez e qualidade, faz perfurações em até 24 horas. Pode confiar na Europoços Artesianos. Essa eu conheço e indico. E agora eu vou comentar sobre a JBS, que vai começar a produzir carne de laboratório lá na Espanha e também aqui no Brasil. A JBS anunciou que fechou um acordo para a aquisição do controle da empresa espanhola Biotech Foods e que vai ingressar no mercado da proteína cultivada com carne feita a partir de células animais e não da pecuária. A operação inclui investimento de 41 milhões de dólares na construção de uma nova unidade fabril lá na Espanha, para dar escala à produção e à implantação do primeiro centro de pesquisa e desenvolvimento em biotecnologia de alimentos e de proteína aqui no Brasil. Em comunicado ao mercado, a JBS informou que a consumação do negócio está sujeita à confirmação da Autoridade de Investimento Estrangeiro na Espanha, dentre outras condições usuais a este tipo de operação. Segundo a JBS, com o investimento no Centro de Pesquisa em Proteína Cultivada no Brasil, previsto para ser inaugurado no próximo ano, a JBS pretende desenvolver novas técnicas que acelerem os ganhos de escala e reduzam os custos de produção da proteína cultivada, antecipando a sua comercialização no mercado. No total, a JBS vai destinar 100 milhões de dólares às duas iniciativas que estão em linha com a estratégia da companhia de ampliar a sua plataforma de novas formas de produção de proteína, como reflexo das novas tendências de consumo e de crescimento populacional esperado nas próximas décadas. Segundo a JBS, a proteína cultivada ela vai chegar às prateleiras em forma de hambúrgueres, embutidos e almôndegas. A empresa disse ainda que a tecnologia tem potencial não apenas para a produção da proteína bovina, mas também para a de frangos, suínos e pescados. A Biotech Foods trabalha com desenvolvimento de biotecnologia para a produção de proteína cultivada, contando com o apoio do governo espanhol e da União Europeia. A empresa opera uma planta piloto na cidade espanhola de San Sebastián e deve produzir para o mercado, de fato, apenas em 2024, de acordo com a JBS. O aporte faz com que o frigorífico se torne o acionista majoritário da Biotech Foods. E agora eu vou conversar com Alcides Torres. O Alcides, ele é o CEO da Scott Consultoria e nós vamos comentar sobre o mercado da pecuária de corte. Alcides Torres, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falarmos sobre um tema interessante, recorrente e que agora parece que está deixando assim os pecuaristas um pouco mais felizes, porque o preço da arroba deu uma subidinha. Tá tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, Toninho. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês. E sim, a cotação do boi gordo, nós tivemos aí um setembro e outubro medonhos, né? E a partir aí de novembro, os preços vieram se recuperando. E na Praça de São Paulo, por exemplo, a gente está aí na casa dos R$320 por arroba. Chegou a cair até 250, então foi uma bela de uma recuperação, sim. Mas nesse desce e sobe de novo, alguém aí no mercado deve ter achado bom essa queda da arroba do boi, né, Alcides? Quer dizer, menos o pecuarista, né? Mas
de maneira geral, alguém aí saiu lucrando com isso, ou não? Olha, é o seguinte, bom, o pecuarista que fez gestão de risco e se defendeu com o seguro, esse ganhou dinheiro, tá? Porque ele estava vendido e desse modo, com a queda, ele ganhou dinheiro, tá? E mesmo os frigoríficos com a queda, é claro que a situação melhorou bastante, mas as compras não foram em grande volume, sabe? Porque havia muita carne estocada que seria destinada à exportação e não foi. Então, apesar da queda de preço, as compras não foram exuberantes, não, viu? Tanto é que, passado, vamos dizer assim, desovar desses estoques, a cotação do boi subiu e subiu sem a participação da China. Agora, Alcides, uma coisa que preocupa um pouco é o custo de produção. Esse custo de produção ele pode dar uma inviabilizada na produção de carne, não pode? O problema de uma commodity, né, Toninho, é que quem determina o preço é o comprador e não o vendedor, né? Sim. Então, vamos dizer, esse aumento de custo de produção, ele é preocupante. A gente acredita que no ano que vem ele deva subir menos, mas o patamar de comparação agora está lá no alto, né? Então, a competência agora, vamos dizer assim, a gestão de custos, a gestão de risco é muito mais importante. As margens ficaram mais estreitas, sim. Agora, no caso da reposição, pessoal que está entregando o boi agora, realmente está num preço excelente, tal. Mas e para o ano que vem, Alcides? Existe, assim, uma perspectiva, principalmente em relação à reposição, principalmente o bezerro, que tem um ágio, assim, significativo, né? Bom, Toninho, é o seguinte, nós estamos em pleno ciclo de alta de preços pecuários, tá? Esse ciclo ele já começou a dar uma virada, mas eu acredito que no ano que vem ainda seja de retenção de matrizes e, em função disso, o preço do bezerro deve estar caro, deve continuar elevado, tá? Eu não vou falar que é caro porque isso é relativo, né? Para quem produz bezerro está bom e para quem compra nem tanto. Mas, e dentro dos animais de reposição, justamente o bezerro, porque ele no valor absoluto ele tem um valor menor, né? É mais caro por arroba, mas é menor pelo valor absoluto, ele tem sido mais procurado até do que o boi magro. Agora, o pecuarista parece que depois dessas, vamos dizer, dessas lambadas que tem levado por aí, principalmente, vamos dizer, de 2017 para cá, houve muitas mudanças, muito altos e baixos, e carne fraca, e agora vem esse da China. Bom, enfim, já deu para a gente ter um cenário assim, meio, ora tranquilo, ora tenebroso. Quer dizer, daqui para frente, ou o sujeito trabalha com muita gestão, um bom pedaço de papel de embrulho na mão e um lápis e uma borracha, ou então ele corre o risco de levar mais pancada, né, Alcides? É isso mesmo. A palavra que você usou é excelente, é tenebroso mesmo, né? Se você fizer uma retrospectiva ano a ano, todo ano a gente tem uma novidade no mercado, sabe? Ou é vaca louca, ou é carne fraca, ou é aumento de imposto, enfim, ou é ameaça de congelamento, sabe aquelas coisas de louco? E eu acredito, francamente, que em função dessa trombada de setembro e outubro, a gente deva ter no ano que vem mais gente fazendo gestão de risco, fazendo seguro, ou mercado a termo, ou mercado de opção, fazendo alguma coisa para se defender desses fatos inesperados com relação a preço. Com relação ao insumo, por exemplo, nós teve insumo que triplicou de preço. E de uma maneira legal, o fornecedor desse insumo pagou a multa. Mas o pecuarista não quer receber a multa, ele quer receber o alimento. Então a gente deve ter também nessa área jurídica, nessa área legal, contratos mais bem elaborados e que satisfaçam tanto compradores como vendedores, para não acontecer o que aconteceu esse ano, né? Um farelo, por exemplo, estava lá R$600, foi a R$1.800, e é claro que o vendedor não vai entregar, ele vai pagar a multa
e vai oferecer o mesmo produto com um preço muito mais caro. Bom, Alcides, de maneira geral, a pecuária, eu enxergo a pecuária, principalmente pecuária de corte, ela é assim um setor muito, vamos dizer, muito solitário, muito desunido. Cada um tem a sua fazenda e cada um acha que está fazendo o certo. Já passou da hora do pessoal pensar numa pecuária bem profissional, né? Num negócio muito mais sério, né? Nós temos, é o que você disse, o Brasil é muito extenso, né? Uhum. Você tem vários tipos de pecuária, você tem gente muito competente, gente menos competente e gente incompetente. Agora, não é que o pecuarista é ruim de negócio, ele é ruim de trabalho, é que não precisava, não é, Otônio? Pois é. A gente vivia numa época de abertura, que não havia necessidade de aplicação de tecnologia ou de gestão. Agora está mudando, né? E a gente tem alguns fatores extraordinários. Por exemplo, a concentração dos frigoríficos, né? Os frigoríficos exportando, então eles recebem dólares, né? 1 para 6, né? 1 para 5. Então vem todas essas coisas e vai fazer com que, naturalmente, as pessoas mais esclarecidas, aqueles agricultores mais esclarecidos, tenham mais chance de ficar no cenário. Tá? Um exemplo de uma coisa interessante que aconteceu esse ano, Antônio. Em confinamento de gado, pequenos confinamentos e médios confinamentos optaram por entregar suas boiadas para confinamentos de grande porte, porque eles tinham uma escala maior, né, de produção e conseguiam uma diária mais barata ou um ganho de peso mais barato. Tá? Então, isso já é uma atitude de racionalidade, né? Sim, concordo com você. E é o mercado que está dando esses estímulos, tá? Vamos dizer assim, o mercado é o grande condutor. Outra coisa, poxa, a China exige boi de 30 meses de idade. É ruim, é bom, é ruim? É bom, porque acaba forçando a pecuária brasileira a produzir um animal precoce, né? Uhum. E é bom com relação ao meio ambiente, com relação à rentabilidade, à produtividade por hectare. A gente sempre tem que olhar o lado bom das coisas, viu, Tony? Mas é apanhando que se aprende. É isso mesmo. Alcides, olha, muito boa essa conversa nossa, esclarecedora. Mas televisão, você sabe como é que é, o tempo parece que voa. Quanto melhor a informação, parece que mais curto fica o tempo. Eu quero trazê-lo mais vezes aqui, você tem um mega de um potencial e acho que a gente tem que passar isso para frente. Alcides, muito obrigado pela sua presença e o nosso programa está sempre com as portas abertas aqui, ok? Um abraço, obrigado. Toninho, muito obrigado e estamos sempre à disposição. Você é um veterano de guerra e é um prazer trocar ideias com você, sempre. Um abraço, obrigado, meu irmão. Tchau. Tchau, tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Julgue um homem por suas perguntas, não por suas respostas. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe. E até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Hoje, a partir das 4h45 da tarde, tem Real Madrid e Inter de Milão, pela Liga dos Campeões da Europa. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.